E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin do nosso mercado cripto. Bitcoin que testa os 20 mil dólares de madrugada, enquanto isso tem alguns indicadores fundamentalistas e fatos importantes para estar passando com vocês logo depois da vinheta. Então vem comigo para a gente metralhar informação aqui nesse canal. Galera, eu vou começar a tentar mudar um pouquinho o jeito que eu faço os vídeos aqui. Eu vou tentar fazer umas introduções aí um pouquinho mais rápidas, né? E passar aqui já direto aqui nos assuntos para fazer vídeos mais curtos e mais fáceis aí de ficar entendendo. Lembrando que eu sempre divido os meus vídeos aqui embaixo na barrinha em relação ao tempo, então você pode ficar à vontade para assistir a parte que bem te interessar. Tá? Mas a gente tem bastante coisa para falar, inclusive é até difícil falar pouco agora nessa época, porque tem muita coisa acontecendo, né? Mas vamos começar com esse indicador fundamentalista aqui, que eu até falei dele ontem na live, que ele é o SSR, que é o Stablecoin Supply Ratio. Basicamente, ele vai analisar quanto de capital de mercado que o Bitcoin tem, quanto de capital de mercado que as stablecoins têm e, consequentemente, a gente consegue saber se as pessoas elas estão mais posicionadas em stablecoins ou então em Bitcoin. Então a gente tem em branquinho aqui o preço do Bitcoin e em azul essa relação entre as stablecoins e o Bitcoin. Quanto menor essa linhazinha for, mais posicionado em stablecoins as pessoas estão, menos posicionado em Bitcoin as pessoas estão e, consequentemente, subentende-se que tem uma potencial força compradora disponível para estar comprando Bitcoin à medida que o preço cai. E olha só, a gente está em níveis mínimos aqui desde 2019, né? Esse gráfico que ele considera um período de 3 anos, e desde então a gente está em níveis mínimos. E até olhando historicamente, quando a gente teve as maiores quedas foi quando a gente teve os menores níveis desse indicador e, consequentemente, os fundos aí de maior potencial, coisa que está acontecendo agora. Inclusive, a gente tem mais gente posicionada em stablecoin do que com relação ao último inverno cripto e também a questão lá do Corona Crash que aconteceu em meados aí de 2020. Outra coisinha que eu queria passar com vocês é o Fear and Greed Index, né, que ele tá com um valor de 7. Eu confesso para vocês que eu nunca vi ele tão extremo assim, né? E, consequentemente, isso é um reflexo do próprio medo do mercado, as pessoas aí vendendo seus ativos no prejuízo, e é por isso que o preço só cai, né? Perguntaram para mim no grupo, cara, por que o preço está caindo, né? Já caiu demais, ele não precisa respirar. Pois é, no inverno cripto o preço ele cai acima da média, isso causa um medo generalizado aí nos investidores e, consequentemente, as pessoas elas vendem mesmo no prejuízo achando que vai cair mais. Então a gente tem uma força vendedora maior do que o normal, maior do que o esperado. Isso faz com que o mercado fique bem extremo, né, nível de extremo medo, fato que reflete o que a gente vem falando de pontos de acumulação. A gente tem que sempre comprar dos desesperados para depois vender para os otimistas. Me agradeçam depois. Galera, vamos passar no order book para a gente ir para nossa análise aqui de cara, né? Para não tomar muito tempo aqui de vídeo, porque tem uma coisinha que eu tô de olho. A gente chegou próximo aos 20 mil dólares, inclusive temos muitos tokens alocados nos 20 mil dólares e abaixo dele. E como a gente veio aqui próximo aos 20k e voltou, deu uma limpada. Tá, deu uma limpada aqui no order book, não chegamos a perder os 20 mil dólares, mas quem estava aqui com ordens até os 20k, as ordens foram quase todas preenchidas. Pelo outro lado, pelo lado dos vendedores, tá meio esquisito, isso aqui não tá carregando, né? Eu acho que a gente não vai conseguir ter o order book com tanta referência aqui hoje, porque ele não está sendo carregado, olha só, o pouquinho de token que tem. Mas talvez olhando aqui por essa parte, a gente consegue ver que, de fato, aqui no gráfico de mergulho, né, no depth, a gente consegue ver que temos sim mais tokens alocados para compra do que para venda, justamente pelo fato da gente estar numa forte região de suporte. Mas a análise do order book hoje vai ficar com menos relevância porque a Binance não está carregando todas as ordens. Antes de passar no Bitcoin, eu queria passar com vocês também no S&P 500, porque hoje vai ter um fato muito importante, né? Eu falei lá no Telegram, se você não está no grupo do Telegram, clica aqui embaixo, me segue nas redes sociais e já aproveita para deixar o like nesse vídeo aí que eu produzo esse conteúdo de forma diária, sempre tentando trazer a melhor informação possível. Galera, hoje às 15 horas, anota aí, 15 horas, toma cuidado com o mercado que a gente pode estar vendo volatilidade. Toda essa queda
todo esse movimento que vem acontecendo ao longo da semana é justamente devido ao fato que vai acontecer hoje às 3 horas da tarde, que é a decisão do Banco Central americano com relação à política de juros, né? Se eles vão aumentar ainda mais a taxa de juros para tentar conter a inflação, uma vez que sexta-feira foi divulgado que a inflação estava acima ainda do esperado, né? No mês aí passado, no mês de maio. Consequentemente, o mercado já começou a precificar, olha só, desde então a gente vê uma queda absurda aí no preço, justamente que é o pessoal precificando esse aumento da taxa de juros. Então, caso, olha só, tem três coisas que podem acontecer aqui. Primeira coisa é a taxa de juros aumentar conforme esperado. Nesse caso, eu acho que o mercado ele vai parar de cair, tá? Historicamente falando, foi o que aconteceu, porque simplesmente confirmou o que as pessoas estavam esperando. A segunda coisa é caso eles não aumentem a taxa de juros, uma vez que o mercado está caindo bastante e aumentar a taxa de juros pode trazer ainda mais consequência para o mercado de renda variável e para as ações lá dos Estados Unidos. Então eles podem acabar optando por não aumentar a taxa de juros, e a terceira é aumentar acima do previsto para tentar conter ainda mais. Esse é o caso mais extremo e nesse caso a gente pode ver mais queda ainda. A gente só vai saber disso por volta das 3 horas da tarde, mas uma coisa é fato, o mercado está bastante esticado, as ações caíram muito e tem excelentes empresas lá nos Estados Unidos com o preço das ações muito barato. Então caso alguma das duas primeiras se confirme, eu acho que tem uma probabilidade da gente estar vendo um repique aqui no mercado tradicional, consequentemente no mercado cripto. Pessoal, passando também rapidamente aqui na nossa dominância, vocês vão ver que tem uma correlação direta com o indicador que eu passei aqui no começo do vídeo. A gente está tendo uma queda bizarra na nossa dominância, ou seja, o capital saindo do Bitcoin e indo para as altcoins. Mas que estranho, as altcoins não estão caindo mais do que o Bitcoin? Exatamente, as altcoins estão caindo mais do que o Bitcoin, mas as stablecoins elas estão recebendo mais capital de mercado, coisa que mostra aquele indicador, o SSR, que eu mostrei no começo do vídeo, o fato pelo qual ele está subindo, está caindo aquele tanto, né? Então se a gente pegar, por exemplo, dominância do dólar Tether, que é a maior stablecoin com maior capital de mercado, a gente consegue ver que ela está subindo. Ou então a segunda maior, a USDC da Coinbase, né? Se a gente pegar a dominância da USDC, a gente vê que ela também está subindo. E consequentemente, né, esse capital que está entrando nessa stablecoin está saindo do Bitcoin. Isso faz com que o SSR caia e consequentemente tem muita gente agora posicionada em stablecoins e logo a gente pode ter um potencial força compradora para estar jogando o preço do Bitcoin para cima. Nosso Bitcoin passando rapidinho aqui também para vocês, porque não tem muito o que falar, né? Deixa eu até ocultar essas linhas aqui de alarme para ficar mais fácil de entender. Galera, estamos em queda livre, estamos longe da região das médias, enquanto continuar caindo, um repique ele é aguardado, né? Quanto mais a gente cair, mais espaço a gente abre para formar um topo descendente contra a região dos 32 mil dólares, mas tudo vai depender do Federal Reserve, principalmente do fechamento dessa candle aqui, para saber se a gente vai ter um repique, porque a gente pode fazer uma divergência de alta, né? Uma divergência altista aqui no RSI, com base no fechamento dos preços. Isso foi discutido hoje lá no grupo, inclusive com o Emerson que começou falando dessa divergência bem cedinho hoje de manhã, e a gente está tudo de olho, né? Se você não entrou no grupo, clica aqui embaixo para entrar. Eu acho que esse é o cenário mais importante. Então a gente tem duas coisas aqui, duas probabilidades. Ou a gente vai romper os 20 mil dólares, tá? E aí a gente vai ver um possível flush aqui embaixo, porque tem muita gente querendo comprar Bitcoin aqui embaixo. Quanto mais o preço cair, mais pessoas vão querer comprar, uma vez que o Bitcoin está num ponto de suporte e não um ponto de resistência. Então agora é hora de comprar Bitcoin e não vender. Ou então o Bitcoin, né, ele vai esperar aí o Federal Reserve anunciar a questão da taxa de juros e talvez ele confirme essa divergência e a gente pode ver um eventual repique no Bitcoin, consequentemente uma respirada para estar formando esse topo descendente no diário. Tudo vai depender hoje, né, e principalmente aí ao longo da semana, da decisão do Fed hoje. Galera, passando rapidamente no nosso sentimento, né? A gente teve um aumento no nosso long short ratio, a gente chegou aqui até os níveis de 2, tivemos uma queda de madrugada, uma queda no nosso long short ratio. E eu vou ser bem sincero para vocês, o nosso sentimento ele não está mostrando muita coisa, né? Ontem eu estava vendo uma cunha descendente, essa cunha ela acabou rompendo e a gente veio testar. E agora a gente está tendo uma retomada aí do preço, né? O preço ele foi aqui dos 20 mil dólares até os 21 mil dólares, só que junto com o preço o long short ratio está subindo e isso me preocupa bastante. Agora olha quanta gente foi liquidada aqui próximo a esse fundo. Liquidação é gatilho de acumulação.
Então eu aproveitei esses 20 mil dólares para fazer mais uma entradinha do capital que eu tenho disponível e tô nessa pernada de alta esperando liquidar um pouquinho dos vendedores para estar distribuindo. Ainda mais aproveitar distribuições porque a gente pode estar vendo volatilidade aí ao longo do dia face às 15 horas do dia de hoje, tá? Então, entra lá no grupo do Telegram que eu vou começar a comentar tudo ao vivo, eu costumo assistir essa reunião ao vivo e tudo mais, eu acho que isso é extremamente importante aí pra gente ficar de olho. Mas no mais, long short ratio subindo costuma não ser um bom sinal porque as pessoas estão apostando na alta e a gente está claramente em uma tendência de baixa. Isso traz liquidez para caso a gente rompa os 20 mil dólares, as instituições vão estar estopando e liquidando todo mundo e consequentemente vão estar aproveitando para comprar Bitcoin cada vez mais barato. Isso nos leva às nossas considerações finais, né? Que enquanto o Bitcoin estiver caindo, realmente não tem muito aqui o que fazer, senão assistir a queda e aproveitar e enxergar como oportunidades. A gente está bastante esticado, por isso que eu estou buscando acumulações e não shorts, né? Eu não estou buscando venda, eu estou buscando compras à medida que o preço cai, porque eventualmente a gente vai ter que formar um topo descendente, porque quanto mais o preço cair, menos pessoas vão querer vender, porque elas vão vender no prejuízo, e mais pessoas vão querer comprar, porque o preço está muito bom. Por isso que eu estou buscando compras e independente, né? Isso é tudo questão de um jogo de probabilidades. Se você quer que aconteça um cenário, você não pode apostar nele. Você tem que analisar os cenários que podem acontecer e aí a gente monta nossas estratégias. E atualmente a gente tem ou o Bitcoin rompe os 20 mil dólares e a gente vê aí ele abaixo dos 20k com possíveis oportunidades de potencial acumulação, ou então ele dá uma respirada e a gente aproveita para estar dando uma aliviada na nossa posição, né? Ou seja, diminuindo a nossa exposição lá no mercado de criptomoedas e consequentemente liberando mais capital para estar aí preparado para caso venha mais queda. E o vídeo de hoje foi esse, né? Formato diferente, um pouquinho mais rápido. Fala para mim o que vocês acharam. Eu tentei às vezes explicar um pouquinho mais rápido, passar de uma forma mais rápida nas coisas para o vídeo não denotar tanto tempo. Lembrando que aqui embaixo também tem um tempinho de cada coisa, né? Análise fundamentalista, análise gráfica, sentimental, order book e tudo isso eu deixo explícito aqui embaixo. E no mais eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, tenha um ótimo resto de semana e vamos ver o que acontece hoje mais tarde com o anúncio do Fed. Demorou? Tamo junto, galera. Valeu!